caso surpreendente. O Kilo pede com licença e pergunta se está tudo bem e em seguida pergunta o nome dela. E como ela não responde, ele pergunta por que ela está ignorando ele e se ele não pode saber o nome dela. Mas ela diz para ele se manter longe dela. Não consegue, né? E dentro do carro ele fala que já sabe que ela está voltando. Ela pergunta se ele estava tentando falar com ela e ele diz que sim, que estava tentando falar com ela. Ela pergunta se o carro é dele e ele diz que sim e se apresenta. Ele diz que estava tentando falar com ela e pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome para ele, ele fala que ela tem os olhos muito lindos. Ela pergunta se o carro é dele e como ele diz que sim, ela fala que pensou que pudesse ser alugado, mas ele diz que não e fala que pagou por ele. E em seguida ele pergunta se ela quer entrar para eles fazerem alguma coisa. Ela fala que não sabe e pergunta o que ele quer fazer. Ele conta que acabou de se mudar para ali e que ainda não conhece muito bem o lugar e que por isso resolveu sair. Ele pergunta se realmente ela gostou do carro e ela diz que sim. Ele pergunta se ela gostou da cor do carro ou do modelo do carro e ela diz que gostou da cor do carro. E ele fala que também gosta muito dessa cor. E em seguida pergunta por que no começo ela não quis falar com ele. E enquanto ela fica encontrando palavras para dizer, ele pergunta se é por causa da aparência dele ou se ele não faz o tipo dela. E como ela fala que não deu pra vê-lo direito, ele fala que deu pra ver sim e que ele lembra dela ter olhado bem na direção dele. Ela diz que estava no telefone que não deu pra vê-lo direito. Ele fala que ele sabe que ela não queria falar com ele no começo e que não há por que mentir. Ela diz que não sabe bem porque não quis falar com ele, mas ele a interrompe e fala pra ela tomar cuidado para não arranhar o carro dele. Ela diz que tudo bem, então ele pergunta se ela pode dizer o nome dela novamente. E ela pergunta se ele já esqueceu o nome dela. Ele fala que tem muitas coisas acontecendo na cabeça dele e ele acabou esquecendo. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que vai pegar o número dela. Ele fala que assim vai ficar mais fácil dele mandar uma mensagem de texto pra ela e eles marcarem alguma coisa. Ela pergunta se quando eles forem sair, se ele vai levá-la para sair nesse carro. Ele diz que sim e pergunta para onde ela quer ir. E como ela diz para o Steak 48, que é um restaurante caro, ele pergunta se ela vai pagar por isso. Ela diz que eles não precisam falar sobre isso agora. Ele pergunta se ela não pagaria a conta dele e pergunta se ela acha que ele não merece já que ele vai levá-la para sair num carro como esse. E já ela pergunta se ele acha que ela não merece. E ele pergunta por que ela mereceria. Ela fala que não sabe, então ele fala que vai ser melhor eles continuarem a conversa dentro do carro, e diz pra ela que a todo momento ali passa alguém que vai ser melhor ficar dentro do carro. E dentro do carro ele fala que vai abrir o jogo para eles não perderem tempo. E fala que ele quer saber se ela é interesseira e que ela pode ser sincera, mas que antes ele precisa saber. Ela pergunta se ele tá querendo saber se ela é interesseira. Ele fala que ela pode abrir o jogo porque ele vê esse tipo de garota todos os dias. E fala que vai ser melhor se ela for sincera. Ela fala que realmente viu o carro dele, que voltou, mas depois fica sem saber o que dizer. E fala que não sabe o que ele quer que ela diga. Ele fala que o que ele quer saber é que se ele disser que ele é um trabalhador comum, se ainda assim ela vai se interessar por ele. E como ela começa a rir, ele fala que na verdade esse carro é do tio dele. E ela fala que ele é um mentiroso. Ele fala que não mentiu e diz que em nenhum momento disse que o carro era dele e pergunta se ele disse isso. Ela diz que sim e fala que ele disse que não era alugado. Ele fala que realmente não é alugado e como ele disse é do tio dele. Ele pergunta se ela já perdeu o interesse e em seguida diz que sim, esse é o carro dele. Ele pergunta se ela pode apertar aquele botão que destrava as portas do carro. E em seguida diz que depois é só puxar a maçaneta e empurrar a porta. Ele fala que é isso e que agora é só ela dar um fora do carro dele. Ela pergunta se ele não vai sair com ela e ele fala que não. Então ela diz que tanto faz.
O Des pede com licença e pergunta se ele pode pegar o telefone dela emprestado para ele pedir um Uber. Ela fala que tudo bem e ele agradece. Ele pergunta o nome dela e ela fala que o nome dela é Mia. Ele fala que é um prazer e que a propósito o nome dele é Des. Ele fala que gostou do cabelo dela e já ela diz que gostou dos olhos dele e pergunta se é de verdade. Ele fala que é de verdade, mas que muitas pessoas pensam que ele usa lente. Ele fala que acabou de se mudar para Detroit e que não conhece muitas coisas por ali. Ela diz que pode mostrar os lugares para ele e fala que ela estava indo almoçar e pergunta se ele quer almoçar com ela. Ele fala que não tem carro, mas ela diz que não tem problema e fala que o carro dela está ali. Ele pergunta se o carro dela é aquele Tesla ali na frente. Ele diz que é um carro muito legal. E em seguida fala que já que ela vai dar uma carona para ele, com certeza vai ser muito melhor do que ir andando. Ela pergunta se ele não é perigoso. E ele fala que de jeito nenhum. E em seguida diz que não vai mentir. E conta que o carro dele é aquele ali. Ela pergunta se aquele é o carro dele e ele diz que sim. Ela fala que é muito legal e pergunta se ele prefere no carro dele. E ele diz que pode ser. Ele pergunta quantos anos ela tem e ela diz que tem 23. E em seguida ele também pergunta em que ela trabalha. Então ela conta pra ele que é modelo. Ele pergunta se ela é modelo e ela diz que sim e fala que ele tem um carro muito legal. Ela pergunta se realmente esse carro é dele, e como ele diz que sim, ela pergunta quantos anos ele tem. Ele fala que tem 22 e ela pergunta em que ele trabalha. Então ele diz que ele é youtuber, e ela diz que isso é muito legal. Então ele começa a contar que, entre outras coisas, o trabalho dele é fazer vídeos de interesseiras, e ela pergunta se ele está gravando agora. Ele diz que sim, mas fala que ela não é interesseira. Bom, e olhando daqui, parece que ele estava mais preocupado em perder a garota do que com o vídeo. Ele fala que ela não é interesseira e que ele gostou dela de verdade. Ele fala que gostou dela e que não está mentindo e que gostaria de conhecê-la. Ela diz que agora está morrendo de vergonha. Ele fala pra ela não se preocupar e diz que ele não vai mentir e que realmente ele gostaria de levá-la pra sair. Ela pergunta se ele é solteiro e ele diz que sim. E no final ela diz que aceita sair com ele e ele pede o número dela. Ele pergunta se o número está certo. E só pra não ter dúvidas, ele ainda liga na frente dela. O Nair começa o vídeo dizendo que tem uma garota muito linda se aproximando. Ele pergunta se está tudo bem e em seguida também pergunta o nome dela. E como ela diz pra ele que tem namorado, ele pergunta se ela não pode fazer uma nova amizade. Ela diz que não e ele deseja pra ela um ótimo dia. Ele pergunta o que aconteceu e fala que não tinha visto ela se aproximando. Ela começa a falar com ele, mas ele fala que vai sair para conversar com ela. Ele sai do carro e pergunta o que aconteceu. Então ela pergunta o nome dele e ele fala que o nome dele é Nair e também pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta por que ela voltou já que ela tem namorado, mas ela diz pra ele que na verdade ela não tem namorado. Ele diz que não foi isso que ela disse ainda há pouco. E já ela diz que às vezes ela precisa fazer isso para afastar homens desconhecidos. Ele pergunta o que fez ela mudar de ideia. Ela fala que resolveu olhar melhor e que gostou dele. E já ele pergunta se ela olhou para ele ou para o carro dele. Ela fala que voltou por causa dele e em seguida pede o número do Nair. Ele fala que é claro e diz que tentou conhecê-la porque ele a achou muito bonita. Ela agradece o elogio e depois que ele entrega o telefone para ela, ela fala que vai ligar para ele só para ter certeza que ele deu o número certo. Ele pergunta como assim e fala que com certeza ele deu o número certo. E como ainda assim ela liga para ele, ele fala que vai salvar o número dela. Ele pergunta de onde ela é e ela diz para ele que ela é de Nova York e que mora ali há pouco tempo. E em seguida ele também pergunta se ela tem algum plano para hoje. Ela fala que estava pensando em jantar com as amigas dela e em seguida pergunta se esse carro é dele.
Ele fala que é claro que o carro é dele e em seguida sugere que eles continuem a conversa dentro do carro. E dentro do carro ele a convida para dar um passeio e ela aceita. Mas em seguida ele pergunta se realmente ela não tem namorado e ela diz que não. E depois de mostrar para ela um pouquinho do que a Lamborghini é capaz de fazer, ele fala que precisa parar o carro. Ele fala que ia convidá-la para ir para a casa dele, mas que pensando bem, ela é interesseira e que ele não confia nela. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso e se ele está falando sério. E depois que ela também pergunta se ele quer que ela saia do carro, ele fala que com certeza, porque ela é interesseira. Ela pede para ele esperar e pergunta por quê. Ele fala porque ela é interesseira e que não tem nada para agregar na vida dele. Ela pergunta se ele tem certeza que ele quer que ela saia do carro. E como ele diz que sim, ela fala que vai embora porque sempre tem alguma coisa melhor na frente.